Salve, amigos ligados no canal Apeco a Consciência. Eu sou o professor Ricardo e hoje nós iremos entrevistar o Dr. Cleverson Guizan Silva, professor titular da Universidade Federal Fluminense. Então, se ligue no canal, se inscrevam, comente e compartilhe. Fique ligado nas novidades aqui do canal Apeco a Consciência. Salve, amigos ligados no canal Apeco a Consciência, estamos de volta. Hoje, professor Cleverson Silva, da Federal Fluminense. Tudo bem, Cleverson? Tudo bom, bom dia, Ricardo. Joia, obrigado por aceitar, participar aqui conosco no canal Apeco a Consciência, uma ação em parceria da Universidade Federal da Bahia com a Associação Brasileira de Estudos do Quaternário. Um prazer tê-lo aqui, com abecuano, que também a gente vai falar um pouco desse congresso que você já participou e tantas histórias que o professor Cleverson tem aqui para compartilhar conosco. Cleverson, iniciando o nosso bate-papo, como é tradicional, eu peço para que você fale um pouco sobre a sua carreira, sua trajetória. Então, Ricardo, eu sou geólogo, Sou formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, me formei em 1982. Depois de formado, eu continuei fazendo mestrado na mesma instituição, terminando em 1987. E logo terminando o mestrado, eu participava de um grupo de pesquisa na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que chamava-se LAGEMAR, Laboratório de Geologia Marinha, que era coordenado pelo professor Marcos Gorini. E na época, o professor Marcos Gorini, ele tentou conseguir contrato de diversos pesquisadores vinculados a esse laboratório na UFRJ, o que não foi possível no momento. E então ele buscou o apoio da Universidade Federal Fluminense, no antigo Departamento de Geoquímica, e na época o reitor da Universidade Federal Fluminense, ele foi muito receptivo, e ele abriu a possibilidade de contratar todo esse grupo de pesquisa, que eram cerca de 10 pesquisadores, como professores substitutos na Federal Fluminense. E eu era recém-formado, praticamente, fui convidado pelo professor Gorini para fazer parte desse grupo, E nós nos transferimos em 1984 para a Universidade Federal Fluminense. Então, o Laboratório de Geologia Marinha, ele era um laboratório de pesquisa, vinculado à Federal Fluminense. E logo depois nós reativamos um antigo departamento de geologia que existia na Fluminense, que estava parado, não tinha professores vinculados a esse departamento. E aí continuamos na universidade, formamos depois o programa de pós-graduação, inicialmente especialização em geologia e geofísica marinha, posteriormente mestrado e doutorado. E já como professor, na época chamava professor auxiliar, na Federal Fluminense, eu fui fazer o meu doutorado, eu terminei o mestrado em 87, fui fazer o doutorado logo em seguida na Universidade de Duke, nos Estados Unidos, também num departamento de geologia da Universidade de Duke, onde eles também tinham um laboratório de geologia marinha, vinculado a essa universidade. E foi onde eu desenvolvi meu projeto de doutorado com um estudo no delta do Rio Açu, no Rio Grande do Norte. E na época com um financiamento do meu trabalho de campo pela Petrobras, por intermédio do geólogo Joel Carneiro de Castro, que hoje é professor da Universidade de Rio Claro. Que teve uma influência grande no desenvolvimento do meu trabalho de mestrado e também no meu doutorado. E daí continuei, professor até hoje na Federal Fluminense, ainda nesse grupo de Geologia Marinha. Hoje nós temos um programa de pós-graduação chamado
programa de pós-graduação em Dinâmica dos Oceanos e da Terra, e temos um curso de graduação em Geofísica, né? Então, eu atuo no programa de pós-graduação e no curso de graduação também. Ótimo. Então, em resumo, assim, é uma história, né, Ótimo, na minha carreira. E as histórias, né, elas vão se complementando, né? Então, tivemos aqui o professor Dieter Müller, que cita o Lagemar, conta dessa história, né? O professor Alex Bastos, que também fala um pouco da importância que você teve na carreira dele, e vão se sucedendo essas oportunidades, né? É bom ouvir. Cleverson, lembrando um pouco, então, dessa história, você poderia citar alguns professores, pesquisadores, pessoas, enfim, que influenciaram sua carreira positivamente? Só algumas pessoas, né? E, enfim, alguns determinados pontos. Com certeza. Bom, então eu citei já o professor Marcos Gorini, né? Que Marcos Gorini foi o fundador do Lagemar. Era uma pessoa extremamente empolgada, né, com aquilo que ele fazia, né? E ele foi meu orientador de iniciação científica e logo depois foi meu orientador também no trabalho de final de curso e orientador no mestrado. E o professor Marcos Gorini teve uma influência muito grande nesse grupo de pesquisa, né? Que ele conseguia grandes projetos internacionais e ele nos colocou em contato com pesquisadores, né, do mundo inteiro, né, que trabalham com geologia e geofísica marinha. E por intermédio dele nós participamos de inúmeros cruzeiros científicos, né, na chamada Operação Centro-Atlântico, depois operação no leque submarino do Amazonas, né, com navios nacionais e navios da Diretoria de Hidrografia e Navegação e também navios estrangeiros, né, que vinham ao Brasil fazer essas pesquisas. Então, o professor Gorini teve uma influência muito grande. Na parte de geologia do Quaternário, né, quando eu comecei a me envolver mais com esse assunto, no início foi o professor Elmo Amador, né? O professor Elmo Amador era professor do nosso departamento de geologia no UFRJ, e ele sempre foi muito envolvido, né, com a geologia do Quaternário, e na época nós tínhamos a Sociedade Brasileira de Geologia, ela se organizava, né, nos congressos da Sociedade Brasileira de Geologia, nós tínhamos várias sessões técnicas. E o professor Elmo era o presidente da Associação Técnica do Quaternário, e me convidou na época para eu ser o secretário dessa sessão técnica. Foi quando eu comecei a me envolver mais com assuntos voltados para o Quaternário, né? E essa sessão técnica depois, na época, foi no início ainda da criação da ABEQUA, né, que eu lembro o professor Kenichiro Sugio, foi um dos criadores da ABEQUA, né, e essa sessão técnica depois ela passou, né, a constituir, né, também a Associação Brasileira de Estudos do Quaternário. E depois as sessões técnicas no Congresso Brasileiro de Geologia, elas foram acabando, né? Tinha a sessão técnica de geoquímica, do Quaternário, de várias outras sessões técnicas. Então foi um professor que teve uma influência grande, né, na minha parte de envolvimento no Quaternário. E na época, quando eu estava fazendo o meu mestrado, foi o professor Louis Martin, né? O professor Louis Martin, que na época ele era aqui do Observatório Nacional, ele era um pesquisador, né, da França, né, mas vinculado aqui ao Observatório Nacional. E ele me convidou para fazer as sondagens, né, com Vibrocore no delta do Paraíba do Sul, toda aquela região do delta do Paraíba do Sul. E foi quando nós coletamos inúmeros testemunhos, né, naquela planície costeira. Foi o que eu utilizei no final para o meu mestrado, né? E nós acabamos depois publicando naquele simpósio de geologia do Sudeste, que foi organizado aí pela Sociedade Brasileira de Geologia, né? Nós publicamos o roteiro da excursão geológica ao delta do Paraíba do Sul nesse simpósio. Então essas três pessoas assim que tiveram uma influência muito grande, né, na minha formação. E obviamente, né, no meu doutorado o professor Joel Carneiro de Castro, né, que foi quem idealizou todo o projeto de doutorado que eu desenvolvi e que conseguiu, né, todas
apoio da Petrobras para que a gente desenvolvesse aquele trabalho lá no delta do Rio Açu. Então essas pessoas assim foram, que eu lembro, né? Tiveram inúmeras outras, né? Mas essas tiveram uma influência muito grande na minha formação. Joia, Cleverson. É bacana poder lembrarmos, né? Então, de algumas pessoas que foram tão importantes assim. Hoje em dia, professor, quais são as suas principais áreas de atuação? Explique um pouco sobre elas. Então, eu venho já há alguns anos, né, me dedicando principalmente ao estudo de processos submarinos, né, principalmente talude continental e águas profundas. Então, nós estivemos trabalhando por muitos anos na bacia da Foz do Amazonas, né, no leque submarino do Amazonas, onde, com base em mapeamento com dados sísmicos, né, nós identificamos inúmeros depósitos de escorregamento submarino no talude continental, que são mega deslizamentos, né, que se estendem por centenas de quilômetros, né, da borda de plataforma até a bacia oceânica, né? E esses mega deslizamentos são importantes elementos que formam parte do leque submarino do Amazonas. Então, esse estudo ele avançou bastante, né, inclusive para outras porções da margem brasileira, na margem de Pelotas, na margem aqui do Sudeste, sempre focando com os problemas de deslizamentos submarinos, né? E com base nesses trabalhos que nós desenvolvemos lá no leque submarino do Amazonas, eu me envolvi com um grupo de pesquisas que é coordenado pelo professor Paul Baker, né, que foi um dos membros da minha banca de mestrado, de doutorado na Universidade de Duke. E ele, na época, ele trouxe um cruzeiro científico, um navio NOR, para o leque submarino do Amazonas. E nós coletamos uma série de testemunhos que depois foram estudados, né? Até hoje tem alunos de doutorado e pós-doutorado trabalhando com esses dados. E isso nos propiciou fazer uma proposta para o International Ocean Discovery Program, o IODP, para fazer uma perfuração científica na margem da bacia da Foz do Amazonas. E essa proposta ela foi aprovada, né? Na época o Brasil era membro do IODP, né? Através de financiamento da CAPES. E essa proposta foi aprovada e nós estamos aí na iminência de conseguir realizar esse cruzeiro científico, em função da pandemia, né? De outros problemas de permissões, nós tivemos que adiar, né? Essa expedição deveria ter ocorrido em 2020. A nossa expectativa agora é que ela venha a acontecer pelo menos até 2024. Né? Então, eu vou te perguntar um pouco mais sobre esse Trans-Amazon Drilling Project, que é parte do IODP, como você já citou. Né, Cleber? Mas antes de avançarmos, você falou uma coisa muito interessante, né? Vocês estão focando trabalhos em leques, né, submarinos do talude continental. O que vem a ser os leques submarinos de talude e por que focar energia, trabalho, recurso nessas áreas, né? Então, o que tem de tão importante? Obviamente, a gente sabe fibras óticas, oleoduto, gasoduto, mas o nosso canal é um canal livre no YouTube de divulgação científica, né? Então, tem muitas pessoas que nos acompanham e que, às vezes, não estão muito familiarizadas com esse tipo de termo. Melhor você explicando, né? Então, gostaria de maneira fácil, resumida, né, fazemos esse exercício de por que esses leques submarinos e qual é a importância de se detectar esses deslizamentos em nível de hazard, em nível de preservação de estruturas submarinas que estão ali colocadas. Né? Obviamente, a bacia de Campos, no Sudeste, tem uma preocupação que é um pouco diferente da bacia da Foz do Amazonas, porque são áreas
ocupadas e com questões geoambientais do fundo marinho diferentes, né? Então, na tua visão, Cleverson, quais são esses focos, esses hotspots? Então, os leques submarinos, né, são grandes depósitos sedimentares que ocorrem nas margens continentais, onde existem aporte de sedimentos por grandes drenagens, né, como no caso a drenagem do rio Amazonas, né? Então, o leque submarino do Amazonas é um dos maiores do mundo, né? Então ele recebeu toda aquela aporte, né, de sedimentos que vem do rio Amazonas, principalmente durante fases de nível de mar baixo. Esses sedimentos eles são canalizados através do cânion do Amazonas e são lançados, né, no talude continental, chegando até as planícies abissais, né? São fluxos canalizados por corrente de turbidez, né? Eles ultrapassam 2.000 metros de profundidade. Sim, os sedimentos do Amazonas eles chegam na planície abissal de Demerara, né? Já a mais de 4.000 metros de profundidade tem sedimentos chegando lá. E chegam, né, até nos contrafortes lá da Cordilheira Mesoceânica, atrás da grande elevação vulcânica que chama elevação do Ceará, né? Então, a quantidade de sedimentos e a dispersão sedimentar desse leque é muito grande, né? E associada a nesses depósitos, como a taxa de sedimentação é muito alta, né, porque você tem um grande volume de sedimentos depositando-se em curto intervalo de tempo, esses locais eles são propensos a grandes deslizamentos submarinos, né? Porque você tem a sedimentação, você não consegue acomodar toda aquela sedimentação e eliminar, expulsar todos os fluidos, né, que são depositados junto com os sedimentos. Então, durante a compactação, começa a haver aumento de pressão, né, e isso, por expulsão de fluido, isso provoca instabilidade, né? Então, esses locais são propensos a deslizamentos submarinos que podem vir, né, causar, como você mencionou, né, problemas aí para a instalação de estruturas. No caso, hoje, não é o caso na bacia do Pós do Amazonas, né, que não existe exploração na bacia, mas você lembra que é uma área de fronteira exploratória, né? E hoje existe uma procura, né, um estudo, um interesse crescente nessas bacias da margem equatorial para exploração futura, né? Então, esse é um problema. Outro problema é que nós temos um acúmulo muito grande de sedimentos, uma grande quantidade de matéria orgânica se depositando também. Então, os leques submarinos, eles são um local de aprisionamento, né, de matéria orgânica, aprisionamento de carbono, né? Então, nós vamos ter ali uma importância grande, né, inclusive para problemas ambientais futuros, né, até de regulação de clima e tudo mais, né, para os climas. Então, nós temos, por exemplo, formação de gás, né, gás biogênico, e existem nesses leques submarinos formação de hidratos de gás que são cristais de gelo, que ficam junto aos sedimentos, nos poros dos sedimentos, e dentro desses cristais de gelo existem moléculas, principalmente metano, que ficam aprisionadas ali. Isso ocorre no leque submarino do Amazonas, isso ocorre no leque submarino do Rio Grande, lá na Bacia de Pelotas, e existe interesse, né, de possível aproveitamento econômico desses depósitos de hidratos de gás. Então, existem pesquisas no mundo, principalmente a China vem dominando essa área, né, de pesquisa, o Japão também, para o aproveitamento econômico desses hidratos de gás. Então, existe essa possibilidade futura, né? Não é o caso agora, mas no futuro pode ser que isso seja viável, né? Então, tem diversos aspectos, né, que são importantes do estudo de leques submarinos. Existem grupos no mundo inteiro trabalhando nesse sentido. No momento, nós temos um projeto que está sendo analisado por um grupo, junto com um grupo de pesquisadores franceses, onde nós estamos propondo um cruzeiro submarino, um cruzeiro científico no leque submarino do Amazonas e também cruzeiros científicos que vão ocorrer no leque do Nilo, né, para fazer um estudo comparativo entre esses dois grandes leques submarinos, né, esses grandes depósitos sedimentares. Ou seja, existe uma
um grupo de pesquisadores, né, no mundo inteiro trabalhando em aspectos relacionados a leques submarinos. É realmente uma pesquisa de ponta que vocês vêm realizando, né, nos mesmos padrões aí competitivos internacionalmente, né? Cleverson, mais alguma coisa para complementar nesse estudo? Porque você tem outros 2 projetos que me chamaram mais a atenção, né? Pode ser que talvez não seja o que mais te chame a atenção, né? Mas o IODP, né? Um projeto que vocês estudam a margem continental para entender os últimos 20 milhões de anos, né? E depois o INCT, Ciências do Mar. Então, eu gostaria, na ordem que você preferir, eu queria que você explorasse um pouquinho desses 3 projetos. Você havia mencionado antes o IODP e o Trans-Amazon Drilling Project, né? Isso. O Trans-Amazon é um projeto que ele é classificado como projeto anfíbio, né, que eles chamam no IODP. São sondagens feitas no continente e também no oceano. Então, esse Trans-Amazon, ele propõe o seguinte: nós vamos fazer sondagens nas bacias sedimentares amazônicas, ou seja, Bacia do Acre, Solimões, Amazonas, Marajó, no continente. E, em complemento, nós teríamos a sondagem na bacia da Foz do Amazonas, né? Então, seria uma sequência. Hoje, nós temos recursos para realizar 3 sondagens no continente, com financiamento aí do International Continental Drilling Program, que é um outro programa internacional, também com recursos da FAPESP e do... Essas perfurações, elas atingem até que profundidade? E quanto mais ou menos custa uma perfuração desse nível que vocês pretendem fazer? Então, a sondagem no continente mais profundo que a gente está chegando, na bacia do Acre, em torno de 2.000 metros de profundidade, né? A partir da superfície do terreno. A bacia na Foz do Amazonas, que é a sondagem submarina lá com o navio sonda do IODP, ela também, a mais profunda, vai chegar em torno de 2.200 metros, né? A partir do fundo submarino, em lâmina d'água em torno de 400 metros, né? A diferença dessas sondagens é que elas são feitas com testemunhagem contínua. Então, nós vamos coletar toda a coluna sedimentar. Então, você tem uma ideia, 2.000 metros, né, de coluna sedimentar, com mais em 3 diferentes pontos, vão ser, né, centenas de vários quilômetros caixinhas, aí, né, de caixinhas para que a gente possa analisar. Isso vai gerar muito pesquisa futura, isso vai se desenrolar por algumas décadas, eu acredito, né? Então é muita informação. E por que nós estamos fazendo essas diversas sondagens no continente e nos oceanos, né? Então nós temos interesse em desvendar toda a história da evolução, né? Da ambiental, né? E da biodiversidade, do clima, né? Da Amazônia, né? Como que a floresta se desenvolveu, né? Então, através do registro palinológico dessas sondagens, como que o soerguimento, né, dos Andes influenciou na mudança do clima, né? E que mudou a precipitação na floresta amazônica, em que momento que a drenagem do rio Amazonas se dirigiu para o Atlântico, né? Que a gente sabe que ela, antes de 11 milhões de anos, ela se dirigia para o Caribe. Então, tem várias questões aí em aberto que são muito interessantes e importantes para serem desvendadas, né? E o registro sedimentar, ele vai permitir. Isso, só lembrando, né, dando aí que às vezes no registro sedimentar você estudar 2, 3, 4 metros, né, já dá um mestrado, ou às vezes se você pegar 2 postos, um doutorado, ou seja, são 4, 5, 6 anos de trabalho, você estudando 2, 3 metros do registro sedimentar, aí nível palinológico, isotópico, enfim. Imagina 3 perfurações de 2.000 metros cada uma, mais a marinha, que vai passar por isso daí também. Então, como você bem destacou, né, resultados aí, frutos que serão colhidos
em décadas, né? Ou com certeza na primeira década muito inovador. Então, que nós temos aí investimento mundial, estrangeiro, né, nacional e estrangeiro, capital misto, para financiar isso, mostrando a relevância desses estudos que você mesmo mencionou, entender um pouco como que o Rio Amazonas e a floresta amazônica se desenvolveu aqui na América do Sul, né? Isso é, como você falou, né, são equipes multidisciplinares, né, equipes multi-institucionais e são equipes internacionais, né? Você tem pessoas no mundo inteiro, né, especialistas em suas diferentes áreas, participando desses projetos, né? E isso é importante também porque a gente precisa fazer a internacionalização da pesquisa feita no Brasil, né? Acho que participar desses programas internacionais é importante, né? Como pesquisador, individualmente, mas também para fortalecimento das instituições brasileiras, né? Acho que esses programas internacionais eles permitem, né, essa interação entre grupos de especialistas nos diversos países do mundo inteiro. No navio do IADP, vão embarcar cerca de 30 pesquisadores, né, e que são de praticamente, né, todos os continentes, né, pessoal da Ásia, da Europa, né, dos Estados Unidos, do Brasil. Então tem um grupo bastante diversificado de pesquisadores. E essa história da evolução da margem brasileira nos últimos 20 milhões de anos? Então, essa é o... O que vocês idealizaram? Como vocês imaginaram? Obviamente, isso é um processo, né? Mas, assim, quais foram os frutos? Na realidade, tudo isso faz parte, né? Essas sondagens elas vão nos fornecer informações que vão nos permitir, não só 20 milhões de anos, a gente vai chegar no IODP quase no limite do Cretáceo com o Paleógeno, né? A gente vai chegar a quase 65 milhões de anos. Né? E atravessando, né, sequências carbonáticas, tem uma grande plataforma carbonática lá, né, no Amazonas, chama Formação Amapá, que nós vamos ter possibilidade de ter testemunhagem contínua, né, nessas sequências. Então, a análise detalhada, obviamente que existem essas informações na margem brasileira, né, disponíveis na indústria, mas não são, como falei, testemunhagem contínua, né, de toda a sequência sedimentar. Na indústria do petróleo, a maior parte dos dados eles são de amostras de calha, né, que são fragmentos coletados durante a perfuração e alguns pontos que se faz a testemunhagem, né? Então, a informação ela é muito fragmentada, é muito segmentada, né? E aí, com esses dados novos, a gente vai conseguir ter uma resolução melhor, né? Contar melhor a história das modificações ambientais na margem, né? Como um todo. Legal, Cleber. E muitas vezes algumas informações da indústria não são disponibilizadas, né? Então a gente não tem muito acesso. Cleber, eu vou pedir para você afastar um pouco o microfone da camisa, porque ele está dando um chiado, e isso para a gente não perder a qualidade do som, que a entrevista está excelente, né? Ótimo. Então, joia. E se vocês também estiverem gostando da entrevista, deixe um like, né? Porque a gente tem o pessoal que nos acompanha no canal, às vezes esquece de deixar o like e é importante, é legal, que mostra uma interatividade maior. Cleberson, você também participa, entre outros projetos, né? Então, lembrando que o professor, toda a descrição do professor Cleberson vai estar aqui, né, na descrição do vídeo, a Universidade Federal Fluminense, o link para o currículo Lattes. Então, quem quiser entrar em contato, terá as informações aí acessíveis e, a partir daí, consegue localizar o professor Cleberson aí facilmente através da internet. Um dos programas que você participa é o INCT Ciências do Mar, né? Então, eu acho que
esses programas, acho que nós temos 3 INCTs voltados ao ambiente marinho, costeiro, né, no Brasil. Já foi falado aqui do INCT Ambitrop, tanto pelo professor Landim como pela professora Helenice e pelo professor Rui. Então, já tivemos aí uma abordagem bem interessante sobre esse INCT Ambitrop, que pega aí contempla a região Nordeste. O INCT Ciências do Mar, a qual você participa, eu queria que você explicasse um pouco sobre esses estudos dos processos oceanográficos integrados da plataforma Alta-Lute Continental. Então, quem seriam, assim, as principais instituições envolvidas e qual é a área de abrangência? E quando vocês idealizaram o INCT, quais foram as expectativas dos objetivos? Então, o INCT Ciências do Mar, aqui, ele foi coordenado por um grupo de pesquisadores aqui no Rio de Janeiro, do Instituto Paulo Moreira, né, IAPM, Instituto da Marinha do Brasil, que fica em Arraial do Cabo. Um grupo de pesquisadores da UF, né, da UFRJ, incluindo pessoas da COP, né, e também da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Pelo que eu lembro, assim, são as principais universidades envolvidas. Posso estar enganado em relação a outras, eu posso ter esquecido algumas. Mas o principal objetivo desse INCT, ele envolvia um grupo de pesquisadores bem diversificado, né? Pessoal da área de oceanografia biológica, oceanografia química, oceanografia geológica, oceanografia física, né? É justamente de buscar entender essa interação, né, entre esses diversos sistemas, né? Então, nós teríamos um nosso grupo, que eu particularmente participo, né, um grupo mais voltado para a parte de geologia e geofísica. Então, nós tivemos ao longo de alguns anos, né, nós vivíamos fazendo levantamentos geofísicos aqui na plataforma continental do Rio de Janeiro, né, com sísmica de alta resolução, utilizando fontes Boomer, Sparker, né, e também de perfilador de subfundo. E fizemos também alguns testemunhos curtos, né, que nos permitiram determinar a idade de alguns refletores, né, que nós observamos na sísmica. Então, isso nos permitiu construir, assim, ter uma ideia, né, das variações das principais unidades sedimentares que a gente mapeou na sísmica, determinar suas idades e relacionar isso com a variação do nível do mar, né? Então, o que a gente observa é que durante as fases de descida do nível do mar, né, você tem grandes superfícies erosivas, né, se formando, e essas superfícies erosivas são muito bem visualizadas na sísmica. Então, a gente consegue determinar essas superfícies de erosão, essas discordâncias, mapeando diversas unidades e relacionando isso, né, com os momentos de nível de mar baixo, né? Então, essas informações são importantes no contexto regional, né, aqui da plataforma do Rio de Janeiro, e são utilizadas por outros pesquisadores nas outras áreas de investigação, né, para seus estudos relativos. Então, por exemplo, tem um grupo trabalhando com a questão da ressurgência, né, na região de Cabo Frio, né, que é bastante importante para o clima, né, microclima daquela região, da região dos lagos. Tem um grupo trabalhando com a bioestratigrafia, né, determinando as idades, né, dos sedimentos que estão sendo analisados, né? Então, tem uma série de questões, né, que estão sendo investigadas por esse grupo como um todo. O INCT, ele agora está um momento um pouco, né, diminuir em termos de intensidade de investigação, né, mas tem um grupo ativo ainda que vem trabalhando nessas questões. Certo. E, Cleberson, obviamente um dos papéis, né, o papel inicial de um professor é a formação de recursos humanos. E isso você vem desempenhando aí há décadas
junto à Universidade Federal Fluminense, né? Hoje você é professor titular dessa instituição, então já formou muita gente ou contribuiu na formação de tantos outros mais, né? Mas além da formação de recursos humanos, tem o papel da pesquisa, né? Então, que os professores tendem a ser pesquisadores. Nessas pesquisas, como que você vê o trabalho que você e seu grupo vem gerando em termos de importância para a sociedade? Eu queria que você destacasse alguns resultados, enfim, que você vê como importante para a sociedade, mesmo que não seja aplicada, né? Mesmo que você não aplicou, mas assim, né, que vê, olha, isso é assim e alguém vai aplicar esse resultado. Então, nós comentamos logo do início, né, um aspecto que eu acho importante para a sociedade, que é a questão de riscos geológicos submarinos, né? Então, acho que esse é um aspecto importante, né, o estudo dos processos sedimentares no fundo submarino, que eles são importantes aí para justamente instalação de estruturas offshore, né? No caso, cabos submarinos, no caso, oleodutos, gasodutos, plataformas, né? Então tudo isso essas informações, né, de processos e de regiões propensas a riscos geológicos, principalmente deslizamentos submarinos. Essa é uma informação muito relevante, né, que deve ser investigada, né? Então, nós temos no Lagemar, não somente eu, mas tem um grupo de pesquisadores, o professor Arthur Aires, por exemplo, né, que vem se dedicando muito a estudos, né, da geotecnia submarina, né, da classificação do fundo submarino com base nos parâmetros físicos, né, e petrofísicos. Então, isso é muito relevante e é importante para a indústria, né, que desenvolve estruturas offshore. Um outro aspecto que eu acho que é importante destacar também é a própria classificação do fundo para o mapeamento de hábitats, né, principalmente hábitats sensíveis. Então, nós recentemente, nos últimos 2 anos, eu venho desenvolvendo um trabalho junto com alunos aqui de graduação e pós-graduação, de buscar fazer uma classificação do tipo de fundo com base na análise da amplitude sísmica, né, do sinal refletido do fundo do mar. E nós estamos utilizando dados já disponíveis na indústria, né, do petróleo, principalmente os dados que estão no Banco Nacional de Exploração e Produção, o BDEP, né, da Agência Nacional de Petróleo. Esses dados são de domínio público. Então, a gente consegue, mapeando apenas o fundo marinho, extraindo a amplitude sísmica do fundo do mar, e depois, usando vários outros atributos, comparando essa resposta da amplitude com o tipo de fundo, né, com base em amostras de sedimentos de fundo, que também são informações de domínio público, que a gente obtém no Banco Nacional de Dados Oceanográficos da Marinha do Brasil, a gente consegue melhorar, né, o recobrimento da análise do tipo de fundo, né, e que é extremamente importante para mapeamento de hábitats, né? Então, você determinar, por exemplo, a localização de depósitos carbonáticos, né, com algas calcárias, principalmente rodolitos, locais de possíveis bioconstruções, né, que possam ter comunidades bentônicas sensíveis. Então, tudo isso é possível, né, de se fazer e de se melhorar, né, a resolução do mapeamento com base na integração de dados de sedimentos, de amostras, porque as amostras são muito pontuais, né, com o dado da sísmica, melhorando a espacialidade da informação, né? Então, acho que isso é uma informação bem relevante também, acho que tem um potencial grande, né, de contribuição para o conhecimento da nossa margem continental, né? Então, acho que esses 2 aspectos, Ricardo, são o que eu buscaria assim com mais relevância no momento, né? Tá certo, Cléber. Isso é muito importante mesmo. E dentro desse contexto,
Você acha que os trabalhos que vocês vêm gerando, os resultados, né? Você, seu grupo, vem gerando, eles têm sido empregados por gestores, tomadores de decisão, principalmente aí a níveis municipal e estadual, né? Você acha secretarias, elas têm acesso a essa informação, ela, elas utilizam essas informações e quais seriam essas principais utilidades? Eu creio que sim, Ricardo. Esse último aspecto, linha de pesquisa que eu mencionei, essa última linha de pesquisa, vinculada à classificação do tipo de fundo, nós já fizemos apresentações para o Ministério das Minas e Energia, né? Que tem um grupo, né, que está, inclusive, na margem equatorial brasileira, né, que eles têm interesse de conseguir liberação de áreas, né, para exploração de petróleo e gás na margem equatorial. Então, precisa de estudo ambiental aprofundado. Nós fizemos apresentações já para o IBAMA, né? Então, o IBAMA está ciente. Esses dados e esses mapas, esses produtos, eles vão ser, em breve, eles estarão disponíveis para toda a sociedade em banco de dados, no banco de dados ambientais, né, que hoje está sendo hospedado no BDEP-ANP. Né? Então, essas informações elas estão sendo divulgadas, né? Os gestores eles estão tendo conhecimento, e isso acho que melhora, né, a qualidade da análise dos licenciamentos ambientais que estão sendo feitos no país. Acho que isso tem um aspecto bastante relevante e os gestores estão tomando conhecimento dessas informações. Legal. E tem existido aí, além dessas palestras, né, tem existido aí uma migração de gestores para dentro da instituição para capacitação, reciclagem, isso é mais na esfera nacional, federal, ou na esfera estadual? Eu acho que na esfera nacional, né? Porque o IBAMA é daqui o escritório, né, que é onde nós fizemos a apresentação, que é aqui no escritório no Rio de Janeiro. Ele faz análise de todos os processos de licenciamento ambiental em águas sob jurisdição nacional, né? Então e também a mesma forma o Ministério das Minas e Energia. Então essas informações estão sendo divulgadas na esfera federal, né, nacional. E você perguntou a formação, né? Nós temos uma interação muito boa aqui no nosso programa com a indústria, né? Então tem vários profissionais que vêm à universidade fazer, né, mestrado e doutorado, e também com a Marinha do Brasil. Então nós temos também vários profissionais, né, da Marinha do Brasil, que eles vêm aqui também fazer mestrado e doutorado, e essas informações têm sido relevantes também para eles. Um aspecto que eu vou citar de interesse é o programa LEPLAC, né, que é o levantamento da plataforma continental brasileira, né, no mapeamento do limite externo brasileiro, que seria a nossa plataforma continental jurídica. Então, existem diversas informações que são utilizadas pelo grupo do LEPLAC para determinar o limite externo, né, da plataforma continental, que são baseados em processos sedimentares, né? Então, para se determinar o pé do talude continental, né, que é uma dos elementos, né, dos parâmetros, né, que se utiliza para determinar o limite externo, então nós precisamos identificar os processos que são associados, processos sedimentares que são típicos de talude continental. Então, o conhecimento desses processos sedimentares no fundo submarino, que está sendo repassado, né, para a comunidade da Marinha do Brasil, eles têm sido de grande importância, né, no projeto nacional aí, né, de delimitação da nossa plataforma continental jurídica. Isso nós utilizamos na região, né, brasileira, no sul do Brasil, na Bacia de Pelotas, onde o limite externo já foi aprovado, né, pelas Nações Unidas,
estão sendo também aplicados princípios semelhantes na margem equatorial, que está sendo agora analisada, né, pela comissão da ONU, né? Então, acho que isso é um aspecto bastante relevante também das pesquisas aplicadas, né, pelos gestores. Com certeza. E só lembrando que tudo isso que o professor Cleverson está falando, ele abrange o que nós chamamos, né, a Amazônia Azul. Então, tem até um vídeo de divulgação aqui no canal sobre a Amazônia Azul, para quem não está familiarizado com o termo, e isso estende o território nacional, né, para o oceano, para cima do Oceano Atlântico, né? Então, é um ganho territorial, e lembrando que aí você está numa lâmina d'água, então é um ganho em três dimensões, né? Então, além da latitude e da longitude, ainda tem a profundidade, né? Então, é muito importante, muito estratégico para recursos vivos e recursos não vivos. Então, esse trabalho é fundamental, né, que o Brasil permaneça fazendo e solicitando, né? Então, a gente tem alguns outros pleitos que vão ser inseridos, né, aí nesse contexto, como é a elevação do Rio Grande. Eu acredito que você tem algum trabalho também na elevação do Rio Grande, Cleverson? Não, bom, eu participo do grupo técnico do LEPLAC, né? Então, eu junto com o pessoal da Marinha do Brasil e outros pesquisadores de instituições brasileiras, nós damos uma assessoria para esse grupo, né? Isso e aí envolve, obviamente, pesquisas na elevação do Rio Grande, né? Tem alunos de mestrado e de doutorado aqui da universidade que estão utilizando informações da elevação do Rio Grande, da margem sul do Brasil, para o desenvolvimento de suas teses e dissertações, né? E eu oriento alguns desses alunos. E dentro dessa vasta experiência no ambiente marinho, qual seria aí não sei se a palavra seria próxima fronteira, mas aonde você acha que o Brasil deveria focar um pouco mais de esforços, se já tem, né, em dar continuidade, avançarmos em que direção? Então, a comunidade brasileira, né, que trabalha com geologia marinha, durante muito tempo nós ficamos, em função de limites, né, operacionais, nós ficamos trabalhando muito tempo na região costeira, né, na praia, e nas regiões muito rasas, né, plataforma rasa e tudo mais, em função da disponibilidade de equipamentos e tudo mais. Isso vem se modificando nas últimas dezenas de anos, diria assim, né? Então, hoje nós temos um navio oceanográfico, né, que é o Vital de Oliveira, né, que é da comunidade científica, junto com a Marinha, a Petrobras, né? Então, esse navio está muito bem equipado, é um navio excelente, né, com batimetria multifeixe, uma série de outros equipamentos disponíveis. Nós temos universidade, por exemplo, a Universidade de São Paulo, né, com 2 excelentes navios, né, bastante equipados também, né, disponíveis. E recentemente nós tivemos esses 4 navios oceanográficos, navio-escola, né, que foram disponibilizados para a comunidade nacional, né? Tem 4, um na Universidade do Maranhão, acho que Pernambuco, na Federal Fluminense e uma em Pelotas, né? Então são esses 4 navios que vão... A última em Rio Grande. Rio Grande, Federal Fluminense, Pernambuco e o Maranhão. Cada uma para atender uma das regiões, as 4 regiões costeiras. Isso mesmo. Então, esses navios, acho que em breve já estarão operando também, né? Eu acho que estão sendo O de Rio equipados. Grande já está operando. Já está, né? Por conta da pandemia, lógico que todo o calendário foi alterado, de Pernambuco já está inaugurado, né, para atender a região Nordeste, e o Maranhão, apesar de ser parte da região Nordeste, mas ele fica como região Norte, né, para um centro de pesquisa.
Entendo. Então, a ideia é cada vez caminharmos mais para águas profundas. Então, esses navios, esses 4 que acabamos de mencionar, eles são navios pequenos, né? Mas eles são navios escola para formação de pessoal, mas obviamente para pesquisa também. E a autonomia deles é para plataforma, no máximo ali talude superior, né? Mas o navio, o Vital de Oliveira, não, ele é um navio oceânico, né, que você pode trabalhar em qualquer local no mundo inteiro. E eu acho que o envolvimento do Brasil com esses programas internacionais, e eu destaco muito o IADP porque é um programa de excelência no mundo inteiro, acho que isso é fundamental também. Então o Brasil hoje eu acho que precisa formar pessoal que vem formando, né? A comunidade brasileira ela tem crescido muito, né, na parte de pesquisas oceanográficas profundas, e eu acho que nós vamos caminhar, né, para a pesquisa no Atlântico e em outros oceanos no mundo inteiro, né, como isso é feito, né, em outros grandes centros científicos internacionais, né. Então, hoje o Brasil tem, por exemplo, vou citar pesquisas na Cordilheira Mesoatlântica, né, lá na região próxima ao arquipélago São Pedro e São Paulo, né, então tem uma área lá de pesquisa que o Brasil vem se envolvendo, né, e também faz parte, inclusive, do programa REMPLAC, né, de estudos, né, de sulfetos, né, em sítios hidrotermais, em fumarolas, né. Então tem uma série de pesquisas e o Brasil está caminhando, né, cada vez mais para um domínio de pesquisas oceanográficas no Atlântico Sul, pelo menos, né, e a tendência é ter prioridade sobre isso. E o Atlântico Sul é a parte do oceano que liga todos os oceanos, né? Então, basicamente, todos os oceanos estão ligados com o Atlântico. E talvez seja o menos conhecido, né? Acho que, se você for ver em termos de perfurações do IADP, pelo menos é o menos conhecido, é o Atlântico Sul, por incrível que pareça, né? E você falou, Cleverson, que também atua no programa de pós-graduação, né, de oceano e da terra. Explica um pouco como é esse programa, né? Então, aqui nós temos uma gama de pessoas de idades que nos indicam que estão na universidade entre os 17 e os 28 anos. Aqui tem uma boa visualização, o canal também nessa faixa etária, né? Então, abrindo uma perspectiva para jovens que queiram continuar a desenvolver a carreira em termos de mestrado, doutorado, mas, enfim, pessoas de empresas. Como é o programa de pós-graduação que você atua na Universidade Federal Fluminense? O programa de pós-graduação Dinâmica dos Oceanos e da Terra, esse programa ele foi estabelecido em 2012, né? Na realidade, esse programa ele já teve início em 1986 com a especialização em Geologia e Geofísica Marinha. Depois foi criado o mestrado em 1996 e o doutorado em 2001 em Geologia e Geofísica Marinha. E em 2012 nós fizemos uma grande reestruturação do programa, incorporando professores do Departamento de Biologia Marinha da Universidade Federal Fluminense. Então, mudamos algumas das linhas de pesquisa, criamos novas áreas de concentração e esse programa, então, passou a se chamar Programa de Pós-Graduação Dinâmica dos Oceanos e da Terra. E ele hoje conta com 4 áreas de concentração: Geologia e Geofísica, Ecologia Marinha, Biogeoquímica e Hidrografia, né? Então, nessas 4 áreas de concentração, nós formamos mestres e doutores, né, vinculados a esse programa, e a nossa objetivo, né, é de desenvolver pesquisas que busquem integrar, né, essas áreas de concentração, trabalhar na interação, né, entre esses diferentes grupos de pesquisadores, né, buscando, obviamente, as informações do meio físico, como que os organismos interagem, né, com o meio físico e vice-versa,
como que nós temos, né, os problemas associados aí à interação dos oceanos, né, na parte química dos oceanos, né? Então, tudo isso é uma pesquisa integrada que a gente busca realizar. Como nós tínhamos uma vinculação muito grande na área de geologia e geofísica, e como nós temos hoje também na UF um curso de graduação em geofísica, então a área de geofísica aplicada ela é bem desenvolvida aqui também. Então nós temos e principalmente como Rio de Janeiro, né, nós temos uma grande atividade na indústria de petróleo e gás, né, diversas empresas situadas aqui no Rio de Janeiro. Então, nessa parte de geologia geofísica aplicada, principalmente a área de geologia do petróleo, ela é bem desenvolvida no programa, né? A gente tem uma infraestrutura grande, tem 2 grupos de pesquisa muito fortes nessa área, mas também as outras áreas que tem na área de biogeoquímica, né, poluição marinha, etc., tem grupos de pesquisadores bastante ativos no programa. Elas são bem complementares, né? Então, complementares. Ficou interessante. Cleverson, eu tenho que te agradecer novamente pela disponibilidade de estar aqui conosco no canal Abeco Consciência. Nós já estamos chegando aqui para as perguntas finais do programa, né? Então, lembrando que em 2022 nós teremos o 18º Congresso Brasileiro da Abequa, que será em Porto Seguro, na Bahia, presencialmente. Então, todas as informações referentes ao Congresso serão amplamente divulgadas, tanto aqui no YouTube, quanto nas outras plataformas de mídias sociais, Instagram, Facebook, e a página da associação, né? A associação ela tem uma revista científica, que é a revista da Abequa, que aceita receber textos em português, inglês e espanhol. Então, quem estiver nos assistindo e tiver interesse em publicar seu artigo ou submeter o seu artigo para apreciação dos pares, né? Então a revista da Abequa pode ser um caminho. Tenho que agradecer ao público que nos acompanha, muito obrigado. A tua presença aqui no chat é sempre muito bem-vinda e animadora, né? E a gente vai continuar trazendo essas entrevistas que são sensacionais e que nos ajudam na comunicação, na divulgação científica, no debate e na curadoria da memória científica. Então, hoje nós temos aqui o professor Cleverson Silva, da Federal Fluminense. Cleverson, 2 questões. Qual é a importância da Abequa para você? Você já foi presidente de um dos congressos da Abequa, então, se você puder falar um pouco dessa experiência também, e da década dos oceanos. Então, na realidade, eu fui presidente de 2 congressos da Abequa. Um que nós realizamos foi aqui no Rio de Janeiro, né? Inclusive foi na Universidade Federal Fluminense, não me recordo o ano, 87, 86, foi por aí, né? E um outro que nós realizamos lá na Argentina, aquele que foi junto com o Congresso do Quaternário, da Associação de Quaternário da Argentina, né? Foi em La Plata, né? Então, inclusive, esse congresso foi bem interessante, porque nós estávamos em Belém, no Congresso da Abequa, onde foi definido, né, onde seria o próximo congresso, e o professor Latrubese, Edgar Latrubese, ele surgiu com essa proposta de se fazer na Argentina, e na época ficou todo mundo assim meio assustado, se iria dar certo ou não, e acabou que durante a Assembleia da Abequa essa ideia foi aprovada. E aí levamos o congresso para La Plata, foi um desafio muito grande, inclusive porque na época, né, a gente buscava recursos para o congresso, né, os organismos de fomento nacionais, CNPq, CAPES, e depois descobrimos que o CNPq nem CAPES não poderiam financiar os congressos fora do Brasil. Então foi bastante complicado naquela época.
Mas acabou dando certo, né? O grupo lá da Argentina, da associação, era muito ativo, né? Desenvolveram e organizaram bastante toda a infraestrutura, né? Que foi excelente, e o congresso acho que foi um sucesso, né? Então, foram esses 2 congressos. A ABECO eu acho que é extremamente importante como associação científica, né, para o grupo que trabalha no quaternário, e é um grupo que vem crescendo, né, no Brasil, né, e a importância se demonstra pela, né, perenidade das ações, né, que vem acontecendo. Já vamos para qual congresso, Ricardo? Qual é o 18º. O 18º, né? Então são um número grande de congressos aí que vem se realizando, né, periodicamente e por tantos anos, né, e que vem divulgando, né, toda a nossa pesquisa que é feita nos ambientes quaternários, com a revista agora também, como você lembrou bem, né, que é um veículo importante de divulgação científica. Então, é uma associação que tem tido grande sucesso, né, na divulgação científica no país. E eu acho que nós devemos, sim, né, dar continuidade a esse serviço que vem sendo realizado ao longo de todos esses anos, porque é uma área de pesquisas do quaternário que tem uma grande influência, né, justamente na interação com a população, né? Então, nossos trabalhos dos ambientes quaternários recentes, eles interagem direto, né, com a nossa ocupação, né? Então, tem aspectos da geologia do quaternário que são fundamentais aí para as civilizações, né? Então, acho que é por aí. Eu acho que é uma associação de grande impacto, né, na divulgação científica no Brasil. E a década dos oceanos? E a década dos oceanos, né? Ou das ciências oceânicas, a década do oceano, enfim, né? Existe aí uma terminologia. Nós assumimos a década dos oceanos porque toda ação ela é bem-vinda, né? Proativa é boa. Não, com certeza é extremamente importante, né? Nós estamos num planeta, né, que é coberto, né, 2/3 pelos oceanos, né? E hoje nós conhecemos muito pouco do fundo submarino, né? Então, a década dos oceanos acho que é extremamente importante para isso. A gente conhece mais a superfície de Marte do que o fundo marinho, né, em diversas regiões do planeta. E a organização, né, das informações, esse programa internacional aí de desenvolver, né, um novo mapa batimétrico de grande detalhe do fundo oceânico, acho que isso é fantástico, né? Nós precisamos, sim, formar pessoal. Os oceanos, eles têm uma influência, né, em tudo que a gente que nos afeta diretamente, né, no clima, na precipitação, né, na gerar energia, na geração de alimentos. Então, a gente precisa conhecer os oceanos, nós precisamos preservar, né, os oceanos, nós precisamos melhorar, né, a qualidade da ciência e, né, os resultados científicos que são produzidos a partir, né, de informações do fundo submarino. Então, acho que é fundamental. Estamos chegando talvez até um pouco tarde, né, para declarar essa década dos oceanos, e temos que se encaminhar nessa direção. Tá certo, Cleber. Então, para finalizarmos, deixe uma mensagem final aqui para o canal Abeco Consciência. Acho que a mensagem final é de buscar, né, empolgar os nossos estudantes, né, os nossos futuros quaternaristas aí, para que continuem suas pesquisas, dediquem-se, né, ao estudo dos ambientes do quaternário, das interações do homem com o nosso planeta, né, e que participem da Abeco, né, que tornem essa associação uma associação forte, né, a participação da comunidade, e principalmente dos jovens, né, quaternaristas, acho que é extremamente bem-vinda. E obrigado, Ricardo, pela oportunidade, né, de estar aqui falando um pouquinho sobre a minha carreira. Ok, nós que agradecemos.
Então, ficamos por aqui, seguimos em frente, que a vida não espera. Até logo. Tá ótimo.